Você sabe qual que é o maior problema que as pessoas têm aqui no YouTube? É você assistir um vídeo de um YouTuber porque você gosta, porque você acha que ele fala bonito, e você acreditar que o Bitcoin vai a US$ 200.000 amanhã, porque o Fed está cortando juros. Sem entender de fato o que realmente isso significa para o mercado. E sem entender o que o Price Action está falando. Então a gente vai passar mais uma vez agora pelo Price Action. Vamos analisar o Bitcoin e tentar entender quais serão as movimentações a partir de agora. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo daqueles que dá vontade de começar falando, cara, eu avisei, eu já tinha falado. Mas não é o tipo de vídeo que eu quero ficar vindo aqui e falar, olha, eu errei, eu acertei, cheguei lá e falei que o preço ia cair. Cara, eu só quero alertar você mais uma vez, mano. Para de acreditar em youtuber que fala para você que você precisa ter 0,1 Bitcoin, porque o Bitcoin vai valer US$ 1 milhão. Para de acreditar, mano, em rally de alta, colocando uma data específica ou um valor em mente. Qualquer youtuber que fala para você, olha, o Bitcoin vai a US$ 140.000, como a Luísa Pires falou, o Bitcoin vai a US$ 160.000, como o Cryptomanix falou. Esse cara é larápio, velho. Esse cara não sabe merda nenhuma. Ele só tá falando isso para você comprar o curso dele, para você dar like no vídeo dele, para você se inscrever no canal. Cara, não é o tipo de vídeo que você vai ver aqui no meu canal. Eu não tô aqui, mano, para pedir para você se inscrever no canal. Você quer se inscrever? Se inscreva, mano. Eu tô aqui para desabafar, tô aqui para falar para você o que eu estou fazendo com o meu portfólio. Tô aqui para aprender. Tô aqui para analisar gráficos. Se você quiser fazer tudo isso junto comigo, aí você se inscreve. Se você acha interessante esse tipo de conteúdo, se inscreve na merda do canal. Se não acha, vai pro canal da Luísa Pires, vai pro canal do Monstro das Criptos, Fernando Pereira. Lá você vai encontrar conteúdo porcaria. Você quer escutar que o Bitcoin vai a 200 mil? Beleza, mano. Então vai para esses canais. Se alguém vai te dar uma data do tipo, vamos ter rally de alta até dezembro, mano. Ou o Bitcoin vai bater 160 mil. Mano, pode dessa merda de canal, cara. Ninguém sabe preço que vai bater, ninguém sabe datas. Não é assim que o mercado funciona. Não é só porque estamos no final do ano que o mercado vai ter que subir até dezembro. Não é assim que funciona. Ah, mas no passado nós tivemos historicamente rallies de alta. Não interessa. Não interessa o histórico, cara. Vai no price action, analisa o preço. Tá caro? Vende. Tá barato? Compra. Pô, simples assim, mano. A gente vai entrar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Isso aqui para você 10% de queda, 15% de queda. XPL caindo 5, 15% de queda. Aliás, eu comprei XPL hoje, né? Tá em sobrevenda, aí coloquei lá o stop loss um pouquinho abaixo. Se cair mais daqui a partir de agora, eu tô fora. WLFI, quase 10%. Aster, 10%. Cara, isso aqui para você é bull market? Ah, mas em bull market a gente tem correção. Tem. Mas olha o tamanho das velas de queda e olha o tamanho das velas de altas que a gente vem tendo. Fala para mim se isso é bull market ou se isso é pelo menos uma correção a médio e longo prazo. Não vou falar aqui bear market, pessoal, porque para a gente realmente falar que estamos em bear market, a gente precisa perder fundos e reverter em gráficos majoritários, como por exemplo, gráfico semanal. A gente ainda não perdeu a tendência de alta no gráfico semanal, só que no gráfico diário nós já estamos em tendência de baixa há muito tempo. Então, se você está operando no mercado nesse momento, respeita a tendência. Estamos em tendência de baixa no gráfico diário. Ponto. Estamos fazendo topos e fundos descendentes. Ponto. Se você é um cara que vai esperar falar que está em bear market quando a gente perder o gráfico, o fundo no gráfico semanal, pô, meu amigo, então você vai esperar muito tempo. A gente vai entrar ali em valores. Quando chegar lá, as altcoins já vão ter derretido aí 50%, 70%. Se você tiver posicionado, você já vai estar com 50%, 60% de prejuízo na sua carteira. Você vai ficar esperando? O bear market, meu amigo, ele começa no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 1 segundo. É ali que começa, dali para os gráficos maiores. Beleza? Então vamos lá, a gente vai olhar aqui graficamente falando para o Bitcoin o que está acontecendo. Vou atualizar vocês, não mudou muita coisa desde a minha última análise. Aliás, a gente vai olhar aqui um pouquinho a minha última análise para a gente escutar o que eu falei lá no último vídeo. Cadê? Cadê?
Não, tá aqui, ó. É isso aqui. Não é isso aqui. Fecha isso aqui. É aqui, ó. O último vídeo que eu lancei 3 dias atrás, acho que foi segunda-feira. Para quem segue o canal aí, tá aí, dá uma olhada lá. Eu fiz o vídeo analisando o Bitcoin, tá lá. O Bitcoin em uma área decisiva, mais altas ou bear, ou queda, né? Não devia ter colocado bear, mas vamos escutar aqui o que o filé do passado falou. Ou não reentro, depende. Ah, lembrando, ó, olhando o preço aqui, nós estávamos a 115.175. Aí, como o mercado vai mostrar, vai nos sinalizar lá na frente. Nesse momento, ao meu ver, já buscamos zonas de liquidez, já estamos em sobrecompra, daqui é queda. Se vai ser só um pullback ou se vai cair muito mais, aí a gente precisa esperar para tentar entender o que o mercado vai fazer. Não adianta agora a gente ficar aqui tentando prever o futuro, porque está ponto. Tá aí. Tá aí. Daqui para frente é queda. Estávamos a 115. Adivinha onde o Bitcoin está agora? 109 e 100. 109. Se segurando na EMA de 200 períodos do gráfico diário. É isso, mano. Perdendo essa EMA aqui, meu jovem. Cara, perdendo essa EMA, você vai ver o que é queda. Olha aqui o desenho que eu fiz na minha última análise. Olha aqui, ó. Eu vou apagar. Vamos deixar esse aquele ali por enquanto. Nem precisa apagar por enquanto. Ele ainda pode ser validado um cenário mais ou menos assim, tá? Mas olha aqui o desenho. O que eu falei que ia acontecer? Bateu lá na zona de liquidez, nem chegou a subir aonde eu achei que poderia subir. Na casa do 118, porque a gente tinha liquidez lá, ó. Nem chegou a subir até lá. Bateu aqui 116, olha. Olha aqui. Despencou. 109. Buscamos a liquidez. E sabe aonde tem liquidez mais uma vez parada? Pois é, mano, a galera não aprende. Olha lá. Olha lá, gráfico semanal. Onde é que tá a liquidez? Tá lá para baixo ainda, ó. Tá lá na casa dos 102, 101. Se a gente for, vamos para, sei lá, um mês. Vamos colocar um mês aí para ver onde está a liquidez. Tá meio dividido. Tem lá em cima parado em 126 mil dólares. Tem um pouquinho agora que criou na casa de 116. E tá aqui, ó. De novo aparecendo aqui para baixo, ó. Long, 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 long. A galera não aprende, mano. Continua abrindo long. Continua abrindo long. Ah, porque o Fed vai cortar juros em dezembro. Beleza, abre long aí. Aliás, deixa eu abrir a porta que o meu gato quer entrar. Pera lá. Ei. Tá difícil, tá difícil. Hoje não é o pretinho. Hoje é o Lee que está ali. Aí, ó. Mapa de liquidez mais uma vez. Cadê o Kevin que veio aí comentar no canal? Era alta infinita, de que o Fed ia cortar os juros, era rally de alta, porque ele segue a Luísa Pires. A Luísa Pires falou que é a maior virada financeira do século. E ele foi lá, acreditou. E pronto, e agora nós vamos ter a maior virada financeira do século, exatamente. Só que o oposto do que ele estava pensando, né? Ele vai dar o dinheiro para o Smart Money abocanhar o dinheiro dele. Basicamente isso que está acontecendo no mercado. Então, cara, assim, tipo, a gente vai passar a análise aqui do Bitcoin mais uma vez, tá? Mas assim, sinceramente, até que o Bitcoin agora, depois dessa correção, pode ter atingido áreas aqui que podem ficar interessantes. Tá? A gente já vai olhar aqui. Mas vamos voltar aqui, ó, deixar aqui no gráfico diário. Mais uma vez, ó, tá aqui a estrutura de distribuição de Richard Wyckoff, o TAD, faz o reteste, cai para testar na zona de suporte, volta em LPSY, perde as regiões de suporte, perdendo a região de suporte é lona, é fundo. Meu gato está berrando lá atrás, não sei se dá para escutar aí, provavelmente não, porque o microfone ele fecha o som. Mas tá aí, ó. E aliás, assim, o mercado inteiro tá assim, cara. Não é só o Bitcoin que tá aí feio. O mercado inteiro tá feio. Tirando, sei lá, meia dúzia de altcoin aí que tá caindo, que tá subindo, desculpa. O resto tá tudo despencando, velho. Tá tudo despencando. Então vamos lá. Bitcoin. Nessa cunha megafone, né? Lembrando que cunhas megafone, fundo da cunha, zonas de suporte, região de compra normalmente,
tá? Normalmente são regiões boas para se comprar o Bitcoin. Aliás, a gente vai passar daqui a pouco pelo medo, sentimento de medo e ganância no mercado para a gente entender como é que está o sentimento. Zonas de fundo da cunha. Se estivermos em tendência de alta, obviamente, zonas interessantes de compra. Zonas de topo da cunha. Meu gato tá pulando aqui, meu Deus do céu. Se tivermos em tendência de alta, zonas de topo da cunha. Zonas de venda, interessantes para venda. Então, essa cunha, ela ainda não se desconfigurou, tá? Ela ainda não se configurou. Mas, basicamente, essa cunha ela não diz muita coisa, pessoal. Por quê? Porque ela tá meio reta, ela não diz tendência pra gente. A gente tá meio que numa região que não dá para saber... não dá para saber qual que é a tendência majoritária ainda. A gente, de novo, não perdemos o fundo no gráfico semanal. Se a gente for no gráfico semanal, você vai ver que o Bitcoin ele ainda continua em tendência de alta. Ele ainda continua em tendência de alta. Nós temos aqui um fundo que foi feito aqui na casa dos 109, exatamente onde nós estamos testando agora, ó, aqui na região de 108, né, 107, 800. Bitcoin está testando exatamente essa região. Não pode perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo, pessoal, a gente vai perder o fundo do gráfico semanal. Por quê? Porque esse daqui foi o fundo que nós deixamos ascendente, ó. Nós tínhamos feito um fundo lá em 98, subimos, fizemos aqui um fundo em 108 e agora estamos perigando perder esse fundo. Se a gente perder o fundo, a gente pode testar aqui EMAs mais lá embaixo, tá? A gente já vai entrar aqui em regiões de testes e suportes para o Bitcoin. Então repare que na cunha que nós estamos formando aqui no semanal, ela é meio que uma linha reta, ó, tá vendo? Bitcoin tá aqui, ó, nessa região lateral. Muita gente vai falar, mas isso aqui é uma zona de acumulação para continuação de alta. De fato, pode ser realmente. Por quê? Porque se a gente não perder o fundo ascendente no gráfico semanal, não tivemos reversão de tendência, portanto, podemos continuar a alta. Sim, há uma probabilidade. Mas desde lá do 126, eu venho falando para vocês. Aliás, eu errei o topo, né? Eu falei que ia bater 127, nem chegou. Nem chegou em 127, parou em 126. Desde o 126, eu já venho falando para vocês, cara. Tomem cuidado que o Bitcoin tá caro. Pode ter feito uma região parecida com o que a gente fez aqui atrás, ó, onde nós fizemos uma zona de acumulação, caímos e voltamos a subir? Pode. Igual foi aqui? Pode. A gente tá muito parecido, tá vendo? É muito parecido, ó. Aqui acumulou um pouquinho, subiu. Tá aqui, acumulou um pouquinho, subiu. Mas olha essas altas, cara. Olha essas altas do Bitcoin. Realmente vale a pena? Ó, alta de 20%. Aí você pega aqui, ó, essa alta aqui, ó. Alta de 15%. Vale a pena você ficar correndo tanto risco, ficar se expondo aí para um mercado que está subindo no máximo 15% e quando cai, derruba todo mundo, principalmente as altcoins que caem 70%, 80% igual elas caíram? Não, cara, esse ciclo está completamente diferente, está muito inflado, tem muita altcoin no mercado, tem muito lixo, tem muito scam, tem muita falcatrua. Não tá legal, cara, para operar, não tá legal. A maioria das pessoas que estão ganhando de fato dinheiro nesse mercado estão ganhando com short. O mercado não tá muito bom para você ficar fazendo longo nesse momento, tá? Então tome cuidado aí, porque não tá nas mil maravilhas. Bom, voltando para gráficos menores aqui, né, a gente já entendeu que no gráfico diário, Bitcoin está nessa cunha megafone e que está perigando perder uma EMA extremamente importante, que é a EMA de 200 períodos no gráfico diário. Perdendo essa EMA de 200 períodos no gráfico diário, o que a gente não perdeu até agora, todas as vezes que nós perigamos perder a EMA, a gente conseguiu se segurar. Então, o que pode acontecer dessa vez? Uma vez a gente testando isso aqui e perdendo, tá vendo? Ó, testou, subiu. Testou de novo, subiu. Estamos testando pela terceira vez. Eu já falei para vocês, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses múltiplos retestes em zona de suporte, para mim, está querendo perder suporte. Perdendo esse suporte, o que pode acontecer? Retesta o suporte como resistência, e aí, meu amigo, vai lá buscar zonas mais lá embaixo, tá? Isso no gráfico diário. Se a gente for para gráficos menores, a gente vai para gráficos maiores para tentar pegar ali zonas de suporte. Se a gente for para gráficos menores, Bitcoin já perdeu todas as EMAs de novo.
nem consegue segurar acima das emas. Ó. Perdeu EMA de 200, EMA de 100. No gráfico de 1 hora também perdeu todas as emas. Gráficos menores, então, nem interessa. Não vou ficar olhando aqui gráfico de 15 minutos. Pouco me importa se você não está fazendo trade agora. Não importa gráfico de 15 minutos. Gráfico de 4 horas, tendência de baixa. Gráfico de 1 hora, tendência de baixa. Gráfico diário, tendência de baixa. Aqui, ó. Topo mais baixo, meu caro. Fundo está em 106.400. Ao meu ver, tem uma grande probabilidade agora de buscar um fundo mais baixo. Aliás, eu fiz aqui, ó, o desenho do Bitcoin. Olha cá, ó, bateu lá, volta aqui, faz um reteste aqui, tenta se segurar, sobe. Eu nem sei se ele se segura nessa região aqui, tá? Isso aqui, para mim, já pode estar até muito alto. Ele pode buscar um valor mais baixo aqui, ó. Como isso daqui acho que foi muito alto de novo. Acho que eu errei aqui, na realidade. Estava mais bullish do que o mercado, né? Porque ó, ele veio até aqui só, e aí eu tinha deixado aqui, mas ele pode muito bem, né? Ir até aqui, região D102 aqui, ó. Fazer algo mais ou menos assim, né? Algo mais ou menos assim, né? Então pode fazer algo assim, ó. Eu coloquei lá em cima em 118, não foi em 118, parou em 116,5. Eu tinha colocado aqui aproximadamente em 112 para cair só até 106, mais ou menos voltar a ser 112. Agora ele pode cair mais até 102 aqui, 500 aproximadamente, e depois voltar a subir até 106, retestando para cair mais. Então essa cunha não diz muito para a gente se vamos subir ou vamos cair. O interessante é a gente ficar de olho no fundo dela e no topo dela, caso a gente vá lá buscar esse topo. Então agora eu vou ficar de olho aqui nessas regiões de fundo da cunha mais uma vez. Por quê? Porque perdendo aqui essa região da EMA de 200 períodos no gráfico diário, a gente precisa olhar para o gráfico semanal. Olhando no gráfico semanal, que também está querendo perder uma EMA importante, que é a EMA de 26 períodos, a gente vai olhar para a EMA de 50 períodos no gráfico semanal, que está lá na casa dos 102.500. Foi exatamente por isso que eu coloquei ali o nosso path, né? Colocando ali o nosso desenho para poder prever movimentos futuros do Bitcoin. Então tá ali, ó, bem em cima da nossa EMA. Bitcoin pode fazer essa movimentação aqui, bater ali na EMA, se segurar um pouquinho e voltar a cair. É claro, quando ele chegar, se ele for nessa região, porque de novo, ninguém consegue prever o futuro aqui, né? Eu tô falando para vocês probabilidades. Se ele chegar nesta região aqui de fundo, 102, 101, e se segurar, pessoal, nessa EMA de 50 períodos, a gente pode ter um repique aqui, e aí sim ele voltar a subir. Mas a gente faz análise dia a dia, amanhã, depois de amanhã, domingo, quando o preço andar mais, trazer mais informações, a gente vai olhar para a região onde o Bitcoin estará. Provavelmente a gente vai ficar olhando aqui para RSI. Ah, RSI está onde? RSI está no topo, RSI está lá na sobrevenda. A gente olha para RSI e para outros indicadores para tentar analisar e ver o que o mercado pode fazer. Aquelas pessoas que estão falando ondas de Elliott, cacete, nuvem de Shimoku, cara, já vi. De ontem para hoje eu vi vários canais, até o canal do Evandro Pitt falando, não, agora a gente já terminou as ondas de Elliott. Cara, ondas de Elliott, o cara conta as ondas igual o cu dele. Sinceramente, cara, é muito subjetivo ondas de Elliott. Você pode falar a onda do jeito que você quiser, desenhar ela, considerando. Cara, eu não gosto de ondas de Elliott por causa disso, porque não diz muita coisa não, sinceramente é balela. Mas aí o gráfico aqui nos diz o seguinte, no gráfico semanal a gente não perdeu ainda o fundo, se segurar aqui na casa do 102, passa a ser uma região interessante, tá, no semanal, por quê? Porque aí a gente pode ter aqui feito um bear trap, por quê? Porque nós teríamos perdido o fundo aqui do 108, que é o fundo semanal, batemos aqui na zona de suporte. Aí entra a força compradora, deixamos para trás um bear trap, e aí, meu amigo, é novo topo histórico. Se a gente fizer um bear trap e subir com força, com volume comprador, aí provavelmente é novo topo histórico, tá? Mas tome cuidado, porque aí, de novo, a gente vai ter que analisar quando o mercado chegar lá, para ver se ele vai subir aqui somente com um pullback, né? Se subir com pouca força compradora, baixo volume, mais lateral. Aí, meu amigo, é só um pullback para continuar sua queda, sua correção a mais longo prazo. O que a gente quer ver quando chegar nessa região é o Bitcoin
se segurando aqui e entrando muita força compradora, né? Institucional, grandes baleias, entrando aqui segurando o preço e esse preço voltando a subir rapidamente. Claro, voltando a subir com o volume, pessoal, voltando a subir de uma forma quase que a recuperação em V, tá? Então a gente quer ver quando chegar nessa região, os touros com certeza gostariam de ver maior volume comprador. Beleza? Bom, no gráfico mensal, vamos ver se vale a pena a gente dar uma analisada aqui no gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente pode ter feito algum pullback. Vamos olhar aqui onde é que nós estamos nessa região no gráfico mensal. A gente pega aqui, vai até lá. Não batemos ainda em 0,50, que está ali na casa de 99.500 no gráfico mensal. Então, sim, podemos ter uma correção aí até essa região mais ou menos. Buscar aqui a EMA de 12 períodos, que está na casa de 98.800, então pode ali bater nessa EMA. Lembrando que todas as vezes que o Bitcoin bateu na EMA de 12 períodos no gráfico mensal, ele se segurou. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, tá? Desde novembro de 2023, todas as vezes que nós batemos na EMA de 12 períodos no gráfico mensal, o Bitcoin se segurou. Então, de novo, 98.800 é uma região importantíssima para o Bitcoin segurar. Perdendo a EMA de 12 períodos no gráfico mensal, meu amigo, vai ficar feio, hein? Vai ficar feio, porque a gente vai testar a EMA de 26 períodos lá na casa dos 80 mil. Se nós formos até lá, teríamos revertido tendência. Aí o Bitcoin vai ficar um pouco complicado, ele pode formar um fundo duplo. Enfim, a gente analisa quando tiver mais informações lá a longo prazo. Beleza? Para quem quer olhar a mais curto prazo, se a gente olhar aqui, ó, gráfico de 1 hora, tá muito feio. O Bitcoin fazendo fundos e topos mais baixos, né? Tá aqui. Perdeu fundo, formou esse fundo, ainda não perdeu esse fundo, então temos aqui um fundo para trabalhar nesse momento. É verdade que já deixamos divergência, no gráfico de 1 hora já tem divergência, mas só a divergência, pessoal, não quer dizer muita coisa. O volume comprador tá muito baixo, tá vendo? Não tem volume comprador, tá muito fraco. Perdendo esse fundos aqui, a gente pode esticar muito mais esse RSI. Inclusive, o RSI não está tão lá para baixo, né? A gente está aqui na casa dos 35, não estamos em sobrevenda, tem muito chão ainda para o Bitcoin cair, caso ele queira cair aí. Inclusive, no gráfico de 4 horas, também não estamos em sobrevenda, tem muito chão ainda para o Bitcoin buscar aí regiões mais ao fundo, tá? Temos aqui uma região interessante de suporte na casa dos 108.200, que é o último fundo no gráfico de 4 horas. Caso os traders estejam de olho aí para long, essa aqui é uma região de liquidez, é uma região onde o preço tende a ir buscar agora, tá? Então, provavelmente, quem for abrir long aí agora, achando que o Bitcoin vai voltar a subir, aqui para baixo, na casa do 107, aqui, ó, tá vendo? 107, 106, 700 é uma zona de liquidez. Bitcoin pode vir aqui, buscar essa zona de liquidez, deixando um fundo duplo, e aí voltar a subir. Para quem está mais bullish, essa aqui é uma região interessante de compra, tá? Inclusive, pode ser sim uma região interessante para você abrir um long aí. Por quê? Porque vai ser um reteste, vai ser uma busca de liquidez. Aí a gente olha de novo para gráficos maiores, vendo onde o Bitcoin está em RSI, em EMAs, para ver se é ou não interessante entrar com uma operação em long aí, ou pelo menos comprar spot. Eu não vou comprar, tá? Eu vou esperar o mercado corrigir um pouco mais. Eu estou de olho aí em valores mais lá embaixo, provavelmente lá na casa dos 98, talvez até mais baixo, caso o Bitcoin perca regiões importantes. Mas, pessoal, é importante a gente salientar o seguinte: se ele perder aqui o fundo com força, né, ele pode vir buscar aqui regiões na casa dos 102, que é onde eu estou de olho, porque, de novo, isso aqui tem liquidez, isso aqui tem liquidez, a liquidez está tudo aqui para baixo, as pessoas que estão operando long estão todas segurando aqui, ó, nesses fundos com seu stop loss. Lembrando que uma posição de long, quando ela é estopada, é uma posição de short, de venda. Portanto, tem liquidez aqui, quando cair aqui vai entrar um monte de venda, isso aqui derruba o preço ainda mais. É região onde as baleias entram comprando. Baleias precisam de liquidez, porque quando elas entram com milhões de dólares, elas praticamente compram o book todo. Então tem que ter liquidez, tem que ter preço caindo, despencando, tem que ter um monte de long sendo estopado para o cara vir aqui, ó, e comprar tudo lá embaixo, segurando o preço, fazendo o preço subir. Beleza? É isso que eu estou vendo para o mercado. Probabilidade de queda, correção ainda maior. Lembrando que temos ainda mais uma reunião do Fed para dezembro de corte de juros.
E agora ninguém sabe se vai ter corte ou não. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, falou ontem que não tem certeza se vão ou não cortar juros, porque eles não têm mais dados para analisar. O mercado precisa de informações da economia para tomar as decisões. Como a gente está com a economia dos Estados Unidos parada, o governo está parado, não tem informações, então não tem como tomar decisão. Se continuar assim a mais longo prazo, não tem decisão de corte de juros, o Fed vai segurar, vai precificar isso, o mercado vai precificar isso. Se não tem corte de juros, meu amigo, se com corte de juros a gente está precificando quedas, você imagina sem corte de juros, o que vai acontecer? Para quem está aí apostando em expansão monetária, não é o que está acontecendo. O Fed anunciou que vai parar de fazer a diminuição da liquidez só em dezembro, ou seja, nós temos ainda novembro inteiro para passar, sem parada de diminuição de liquidez, ou seja, o Fed ainda está diminuindo a liquidez do mercado e vai continuar em novembro até final de novembro, só vai parar em começo de dezembro. Isso não quer dizer que em dezembro vai começar a liquidez, não quer dizer que ele vai começar a imprimir dinheiro, só quer dizer que ele vai parar de tirar a liquidez do mercado. Então tome cuidado, para você que vai lá no seu youtuber favorito e escuta ele falando de que o Fed cortando juros vai trazer liquidez, que o Bitcoin vai à lua, cara, vai estudar economia. Vai lá no canal do Mundo Stock lá para você entender o que é corte de juros e não é liquidez para dentro do mercado, não é altcoin, altseason, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Então tome cuidado. Eu estou posicionado em spot, em XPL, que eu falei para vocês, mas o stop loss já está ali para baixo. Caso o ativo perca esse fundo que ele fez, eu tô fora, não tem problema nenhum, vou ser estopado, vou perder um pouquinho de dinheiro, mas não quero segurar um ativo se a gente entrar num bear market profundo. Nem mesmo o Bitcoin vale a pena segurar caso a gente entre num bear market profundo, tá? Por quê? Tô falando aqui com vocês enquanto a gente tá conversando, olha o que tá acontecendo com o Bitcoin. Tá derretendo, continua caindo, tá indo buscar regiões mais lá embaixo, vai buscar aqui o fundo que ele fez, provavelmente. Então, assim, o mercado tá um pouquinho complicado, tá, pessoal? Meu gato tá aqui, não me deixa mais falar, eu vou ter que terminar o vídeo, porque senão eu não vou conseguir terminar. Beleza, pessoal? Mas eu quero saber de você, o que você acha que vai acontecer? Eu vou fazer um vídeo aí durante a semana, esperando o Bitcoin formar esse fundo, porque não adianta nada eu vir aqui falar para você probabilidades de alta, enquanto o Bitcoin não mostrar onde está o fundo dele, tá? Se o Bitcoin mostrar sinais de fundo, a gente vem aqui, faz um vídeo atualizando, inclusive eu vou ter comprado provavelmente, e a gente traz vídeo aqui com mais informações, beleza? Pro vídeo de hoje é isso, tá ficando friozinho aqui em Portugal, tá uma delícia, o inverno tá chegando, provavelmente chegando junto com o inverno cripto, é isso que eu espero que aconteça, eu quero ver o Bitcoin derretendo, quero comprar Bitcoin mais uma vez a 30 mil dólares, não quero mais Bitcoin a 200 mil dólares, a partir de agora tudo vai a zero, acaba com um monte de lixo, derruba um monte de altcoin aí, nosso mercado tá cheio de porcaria, tem que um monte de coisa aí pro lixo e falir literalmente para dar uma limpada nesse mercado. Lembrando que depois daquela queda que nós tivemos, o sentimento do mercado, a gente pode até dar uma olhada aqui, ó, o sentimento do mercado, ele não tá lá dos melhores, né? Por quê? Porque a credibilidade do mercado foi a zero, meu amigo. A credibilidade do mercado foi a zero depois daquela queda que derrubou, um monte de gente saiu e não voltou para o mercado até agora. Inclusive, ó, o sentimento de medo e ganância, estamos de novo entrando em região de medo. Só lembrando, regiões de medo são regiões interessantes de compra? Sim, é verdade, mas regiões de medo são regiões onde nós temos as maiores quedas, são regiões onde o bear market acontece, maiores quedas, regiões de medo, maiores altas, regiões de ganância. Então tome cuidado, estamos de novo entrando em regiões de medo, o mercado não voltou para regiões de ganância depois daquela queda massiva, portanto, a gente só foi em região neutra e voltamos para medo. Tomem cuidado, beleza? É isso para o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Curtiu o vídeo, deixa o like. Lembrando que nada do que eu disse aqui é uma recomendação de investimento. Eu não sou investidor, não dou dicas de investimentos. Então não siga nada do que eu disse nesse vídeo como recomendação de investimento, tá bom? Se você achou o vídeo interessante, considere se inscrever para não perder o próximo. E a gente se encontra lá. Forte abraço a todos. Beijo para todo mundo. Fui!